Se vocês querem DR e se vocês querem polêmica, este episódio é para você. Então prepara a pipoca, prepara um chocolate e vem pra cá, roda a vinheta. Fala, T&D! Tá começando este episódio e eu gosto de episódio assim, porque vem gente com história que tem tempo com você, viu, Igor? Pois é. É mais de 30 anos de amizade. O que a gente pode esperar dessa conversa? Bem-vindo. Opa, Elis, estou super animado para esse nosso papo de hoje. Tudo bem com vocês aí? Se preparem, porque hoje a gente vai embarcar numa jornada aí longa, de muita história, muita tradição e trazendo nesse nosso universo de aprendizagem, né? Tudo isso começou com muito aprendizado, muita dedicação aí, muitos anos atrás. E eu vou querer ver uma lágrima, se puder, uma coisinha, sabe? Uma lembrança. Dá uma engajada um a mais, né? Uma coisinha pouca, sim, porque daí a gente vai atrás do like. Uhum. Quem é ele, então, nosso convidado? Cleidson Pereira Gonçalves, mas ele usa Gonçalves, head de conteúdo da BTD, muita experiência em T&D, educação corporativa, passagens marcantes por instituições como Senac, Fundação Bradesco, especialista em conectar teoria e prática para formar os líderes de amanhã, responsável pela curadoria de conteúdos inovadores que impulsionam a transformação do setor. E eu tenho certeza que nessa mesa vai ter muita história. Bem-vindo, Cleidson, que bom ter você aqui. Obrigado mesmo. Estou muito feliz de estar aqui com vocês. Acho que é uma oportunidade excelente para a gente falar sobre educação, sobre aprendizado, que são temas aí que sou apaixonado desde sempre. A gente vai começar com polêmica, então, porque quando a gente pensou qual era o conteúdo, você falou, vamos falar de educação acadêmica e da educação corporativa. Por que isso é polêmico? O que a gente tem que falar disso? O que você pensa sobre o assunto? Bom, a educação corporativa hoje, ela vem para complementar a educação acadêmica, que infelizmente deixa a desejar, né? Embora são focos diferentes, já que a educação acadêmica, no meu ponto de vista, é desenvolver a pessoa ao longo da vida. Até brinco que não existe terminemos estudos, ela deve iniciar e nunca terminar. E a educação corporativa ela vem mais no foco de preparar o profissional para o mercado de trabalho. Embora algumas instituições de ensino, aí, principalmente instituições profissionalizantes, elas buscam preparar essa mão de obra para o mercado independente da nossa área de T&D. E essa preocupação, acho que de vocês não vem de hoje, né? Porque Sim. De onde mesmo vocês se conheceram, Igor? Bom, a gente se conheceu no curso técnico de artes gráficas em 94. Uau! Então, mais de 30 anos aí de história, de parceria e de aprender juntos, né, Cleidson? A gente vivenciou muito. E a gente começou muito nesse universo do aprendizado técnico, né? Um aprendizado mais prático, um aprendizado com uma aplicação muito efetiva do que a gente aprende aqui, o que é aplicado nas empresas, né? Então, o olhar do Senai, né, do universo Senai, é muito esse. Preparar o técnico, preparar o profissional para estar no dia a dia. Então, a gente vivenciou muito essa vida. Apesar de no Senai, assim, tinha esse olhar, mas a história era, quando a gente chegava na empresa, já era muito diferente do que a gente aprendia. O universo já era muito diferente, por mais que fosse um aprendizado mais prático. Isso, de certa forma, por que é diferente, né? E aí, trazendo isso para o universo da BTD, da aprendizagem, da educação corporativa, por que de repente, às vezes, as empresas precisam refazer o treinamento dos profissionais que já eram feitos, né? Então, acho que essa é uma grande polêmica, um grande desafio, né? Que não é refazer. Então, acho que tem história para a gente conversar. Quero ouvir um pouco do Cleidson também, dessa pegada. E aí, nessa transformação lá, de pensar um curso técnico e se conheceram, para esses 30 anos depois, vocês pensando juntos essa educação corporativa que precisa não só compensar o que não veio anteriormente, e a gente já falou um pouco disso aqui, né, no episódio que a gente trouxe as meninas lá da Leroy, um beijo para elas, a gente falou dessa compensação que hoje T&D precisa olhar para o que faltou lá, até do ensino fundamental. Exato. Educação básica. Exatamente, de requisitos básicos de educação. E além de compensar, a gente tem também antecipar o que vai ser cobrado desse colaborador, ou o que vai ser necessário para ele em termos de habilidades, para um futuro próximo, que é daqui 6 meses, daqui 1 ano, que a gente vai ficando obsoleto. E nesse aspecto aí, a educação acadêmica tem deixado bastante a desejar. Ela deixa a desejar, mas também, principalmente nos dias de hoje, tem a tecnologia. Eu vou dar um exemplo do ensino superior.
Teoricamente, era para preparar melhor ainda essa mão de obra para que a pessoa, então, fosse para o mercado de trabalho e estivesse preparada para colocar em prática. Porém, eu digo o seguinte, depende do curso que você está fazendo, um curso de 2 ou 4 anos, o que você está vendo hoje em sala de aula, quando você se formar, já passou. Então, tem esse gap grande aí que é difícil as instituições acadêmicas superarem, por N motivos. Então, querendo ou não, o T&D tem que ser aplicado na empresa para poder suprir esse gap. Né? Não tem muito o que fazer. Então, ainda mais com a inteligência artificial, o que a gente está vendo hoje, daqui a 2 anos, com certeza, é algo bem diferente, bem mais avançado. Sabe o que eu acho, Elise? Eu acho que, assim, não é necessariamente uma deficiência, um ensino deficitário. Eu acho que é um ensino com um objetivo diferente. Olhando mais para uma formação mais acadêmica, mais teórica, mais de robustez, vamos chamar assim, para formar um profissional com pensamento crítico, com pensamento com maior repertório para poder navegar e poder continuar aprendendo e aplicar esse conhecimento teórico de uma forma mais efetiva quando ele continua aprendendo nas possibilidades dos recursos que ele tem. Né? Então, não necessariamente... Muito se fala, puxa, a área acadêmica é muito distante da prática. Sim, é distante e talvez tenha que ser distante. Né? Não sempre. Não, eu acho que assim, acho que é sempre qual o objetivo de cada um dos aprendizados. Então, pelo menos hoje, na minha visão, é importante ter uma área acadêmica que está não necessariamente preocupada com a aplicação imediata daquele conteúdo, usabilidade, mas sim em gerar aprendizagem, gerar novas conexões. Por que o homem vai para a Lua? Na prática, qual que é o objetivo disso? Né? Olha, todas as tecnologias que são desenvolvidas para fazer o homem chegar à Lua, né, toda a base de conhecimento que é gerado para fazer isso, ela tem grandes aplicações hoje. E não necessariamente você olha aqui e fala, puxa, será que a gente chega lá? Para uma organização, pensar nisso é muito distante Exato. da prática da organização. Então, se não fosse uma área acadêmica, uma área de desenvolvimento, nunca se teriam esses desenvolvimentos de ponta. Né? Então, precisa desse equilíbrio. Por outro lado, uma formação mais técnica, de prontidão para o mercado de trabalho, onde a pessoa termina um curso e vai para a prática, aí sim precisa ter um alinhamento maior, precisa ter uma conexão maior entre esses dois universos. Então, eu acho que é entender o objetivo de cada um dos objetivos educacionais de cada fase, assim, pelo menos é o que eu penso tá correto. desse desafio da educação acadêmica com a educação corporativa, como que se vale acrescentar que é uma pessoa que esteja desenvolvida tanto social quanto pessoal, e isso depende da educação acadêmica. A escola ali, desde o ensino infantil até, pelo menos o termo do ensino médio, quem vai fazer esse desenvolvimento pessoal e social é a escola. A instituição acadêmica, não é a empresa. A empresa ela já quer, pelo menos desse aspecto, pronto. Ela consegue preparar o profissional ali como mão de obra, mas desenvolvimento pessoal e social, aí depende de um período muito maior e somente a escola tradicional que vai trazer isso. E das experiências, né, da família, de todas as interações que vão contemplando esse profissional. Então, exato. São várias camadas importantes e normalmente elas culminam na galera da educação, e nós aqui que estamos lá no dia a dia na educação corporativa tentando equilibrar esses pratos todos, né? Essa diversidade de possibilidades dos profissionais que chegam, e aí sim, qual que é o objetivo da organização? O objetivo da área corporativa não é gerar aprendizado, simplesmente, é gerar performance. O que a empresa precisa fazer para gerar mais resultado, e para isso, o que os profissionais precisam saber fazer. Né? Não é só saber, precisam saber fazer. É transformar informação em conhecimento, e esse conhecimento ser transformado em performance. É essencial para que tenha sucesso dentro da empresa. Você falou dessa parte comportamental aí, social, e a gente sabe, né, todo mundo sabe que a gente contrata pelo técnico e acaba demitindo depois para esse comportamento. Aí você disse que, sim, o acadêmico ele precisa trazer um pouco desse comportamento social. Eu não consigo me lembrar de, passando pela academia, né, pelo mundo acadêmico, perceber esse tipo de preocupação nas grades curriculares.
E isso é um assunto do T&D. Esse é um Sim. assunto de depois aqui de trabalho em equipe, colaboração, empatia, inteligência emocional. A gente não vê isso na academia. Você acha, então, que nesse aspecto são cobranças ou são provocações que a gente também tem que fazer com esse mundo acadêmico? Sim, mas o governo lá atrás, não tem muito tempo, tentou fazer isso mudando a grade do ensino médio, né? Uhum. O Que não famoso acabou. novo ensino médio. Não deu certo por quê? No meu ponto de vista, eles colocaram ali meio que às pressas, mas não tinha docente preparado para isso. Né? E quem faz a escola, junto com o aluno, é o professor. Se o professor não estiver preparado, eu vejo uma instituição que eu passei que eles colocaram o ensino médio por força de lei, mas não tinha nenhum professor com condição, conhecimento mesmo, não era preparado, não era a área dele para dar uma disciplina técnica. Uhum. Então, o resultado é o que nós estamos vendo hoje. Não funcionou. Existe sim essa preocupação, mas precisa estar mais gente envolvida. Eu costumo até dizer, já vi várias vezes, eu repito, que as empresas ou elas começam a pensar e de fato investir na educação básica, elas vão ter muitos problemas, inclusive financeiros, lá na frente. Elas vão conseguir mão de obra básica, né? Não é nem profissional, é básica mesmo. Não vai ter esse pessoal justamente porque acha que talvez eles pensam que é função da escola, né, prepará-los de alguma forma, mas se as empresas não se envolverem, elas vão ter problemas. É um problema que chega para eles, né? E a curto prazo, né? E precisa desenvolver. Mas é engraçado, você estava falando sobre essa questão do papel da área acadêmica, né? Da formação acadêmica na sociabilização, assim. Tem concordo, não está na maior parte das grades das universidades, ou dos ensinos médios, principalmente. Sim. Educação fundamental, um pouco mais, né? Um pouco mais, tem um apelo falado, à socialização ainda muito maior, mas início, depois né? isso vai se perdendo. Mas na área acadêmica tem um ponto muito importante que eu acho que é fundamental de toda a universidade, que é a hora pós-aula, ou durante a aula, a hora bar. Eu ia falar que a instituição comportamental da faculdade é hora o bar. Hora bar. Assim, óbvio, um não substitui o outro, mas eles se complementam fortemente. Então, às vezes, o aluno que tem a melhor performance acadêmica não é o que vai ter melhor performance profissional, necessariamente. Mas, normalmente, as pessoas que têm o melhor equilíbrio entre hora aula e hora bar, né? Muitas vezes são os profissionais, óbvio, eu estou falando isso de forma totalmente empírica, não conheço nenhum estudo que faça isso, mas, assim, do meu relacionamento, as pessoas que eu conheço são as pessoas que têm o melhor equilíbrio entre as duas frentes, né? Então, consegue criar uma inteligência social grande, associada a um conhecimento, um repertório importante, e, a partir disso, criar sucesso na vida profissional. Né? Então, eu acho que esse é um aspecto importante. Talvez as universidades entenderem como estimular esse momento. A gente faz isso nas empresas, né? Sim. Muitas vezes a gente fala do momento de aprendizagem que acontece na hora do cafezinho, de criar momentos de conexão dentro da organização para que a troca aconteça, para que o conhecimento circule, que os feedbacks informais aconteçam. Né? Então, criar um ambiente propício e uma atmosfera para isso é fundamental. Então, a gente tem, de certa forma, já acontece, mas talvez não aproveitado da melhor forma. Não na grade. Esse é o desenvolvimento social que eu falo, né? O ensino básico ali, até o final do ensino médio, normalmente você estuda uma escola perto da sua casa, então seus colegas ali de escola, de sala de aula, normalmente estão no mesmo nível social e cultural. Independente se é periferia, um bairro mais nobre, etc. Já na faculdade é diferente. Você tem uma mistura ali, é mais heterogêneo o grupo. Pessoal de classe social diferente, cultura diferente, situação familiar e financeira diferente. Então ali você também acaba tendo uma transformação social, que isso acaba interferindo depois lá dentro da empresa, na organização. Temos que falar de ABTD e CBTD, ambos aqui. O Cleidson ali mais dessa cadeira mesmo de pensar o conteúdo, de acompanhar tudo isso. O que vocês podem trazer dessas práticas que vocês ouvem, que vocês visitam? Eu acho que hoje de manhã, antes da gravação, você também conduziu ali um momento da ABTD, que pode se encaixar e que dá respostas importantes ou dicas importantes para quem está
nos assistindo relacionado a esse universo acadêmico e ali empresarial, educação corporativa? O que você está vendo que está funcionando, que tem sido feito? Quais são essas histórias bacanas para a gente repercutir aqui? Eu acho que quem busca, de fato, esse conhecimento, né, para poder se preparar melhor para o mercado, ele tem, nesse momento, uma oportunidade gigantesca. A BTD é uma delas, junto com o CBTD, onde a gente traz conteúdos que eles podem aproveitar assim, de imediato. Absorver, transformar em conhecimento e já aplicar ali dentro da sua organização. Infelizmente, a gente passa por um momento onde o pessoal, alguns, vamos generalizar, eles querem emprego, mas não querem trabalho. Mas aqueles que estão a fim de trabalhar, querem conhecer, querem crescer, querem cada vez estar mais longe, né, buscando sucesso, a gente tem uma gama de conteúdo aí com muita qualidade para que eles possam acessar e de forma gratuita, inclusive. Né? O CBTD, por exemplo, teve uma boa parte para visitante ali que o pessoal que soube aproveitar saiu dali riquíssimo em conhecimento, em aprendizado. Tem um desafio que a gente enfrenta na hora que a gente monta a programação da BTD, que é a grande oferta de possibilidades de conteúdo. Né? Por um lado, esse conteúdo precisa ser aplicado, mas ele não vai ser aplicado por todos o tempo todo. Né? Tem ações que vão ser específicas para o momento de algumas pessoas, outras ações para outras pessoas, e conseguir equilibrar e achar esse equilíbrio é um grande desafio. E aí, por um lado, também a BTD é esse grande cardápio e leque de possibilidades. E aí cabe a esse profissional criar esse senso crítico da necessidade do que ele precisa e de como ele vai conseguir aplicar e transformar a sua prática do dia a dia através desse aprendizado. Porque não adianta a pessoa, mesmo em conteúdo da BTD, conteúdos online, sabe as pessoas que estão sempre em todos os eventos da BTD, todos os conteúdos da BTD. Óbvio que eu acho legal, acho importante, mas não adianta só absorver esse conhecimento. Você precisa extrapolar esse conhecimento, aplicar. O quanto dessas pessoas estão conseguindo realmente aplicar tudo? Porque senão a gente vai só absorvendo, só acumulando informação e não consegue aplicar, transformar esse conteúdo em conhecimento, em conhecimento aplicado, em realmente ir lá e fazer. Né? Então, esse é um desafio dessa transição. Então, por isso que eu gosto muito de falar que nós, profissionais de treinamento, não somos profissionais de educação, somos profissionais de performance. A nossa preocupação não é o quanto a pessoa adquiriu, é o quanto ela está aplicando o que ela aprendeu. Então, esse ponto é fundamental e mesmo na forma como a gente mensura produtividade e mensura performance. Né? A gente está muito acostumado a mensurar esforço e não entrega, e não o resultado. Né? Então, essa transição é importante e mesmo na área de treinamento, a gente mensura muito quantas horas de treinamento, quantas horas aula foram entregues e não o quanto de resultado, essas horas de treinamento foram entregues. Então, eu gosto de falar assim, vamos parar de olhar somente esforço e olhar resultado, mas também a gente não tem resultado sem esforço. Exato. Né? Não adianta olhar só o resultado se não tiver esforço do outro lado. Então, não é um ou outro, não é acadêmico ou corporativo, não é esforço ou resultado. É tudo junto e misturado. Esse é o grande desafio da nossa área. Né? Da nossa área de todas as áreas, né? De todo mundo. Para ilustrar o que o Igor está falando, é como se você fizesse um curso de inglês, 2, 3 anos ali, e nunca fala inglês. Então, você está perdendo tempo, dinheiro, tudo. Sim. Então, isso serve para todas as áreas, independente da sua função. Você tem que aplicar o que você está aprendendo. Senão, está tudo perdido. E agora o Cleidson, ele está se lançando palestrante, é isso? Sim. Então, aí já olhou bastante coisa, já entende demais esse universo, conhece muita gente, vocês conhecem, e agora está vindo aí para esse palco. O que você já tem feito? Quais são os assuntos aí que acabam te seduzindo mais? De onde você está bebendo fonte de onde? Como é que está sendo isso? A maior fonte é a BTD, né? Uhum. Com certeza, o Igor me apoiou demais, me incentivou a entrar nesse mundo de palestras. Eu acho uma oportunidade também, já que eu estou fora da sala de aula nesse momento, em estar multiplicando conhecimento, acho bem interessante. Eu costumo falar sobre aprendizagem mesmo, gestão do tempo, voltar para a aprendizagem, ou gestão da própria aprendizagem, uma gestão crítica, né, que a gente está vivendo.
Então, acho que esse conhecimento que eu tenho, poder passar para o pessoal, para uma plateia, no palco, está me deixando bastante contente aí. Então, é claro que eu estou sempre buscando me atualizar. Aprendizado, como eu falei, ele é eterno. Então, o que eu puder estar passando para a galera, eu fico feliz com isso. E a gente tem falado disso aqui, até foi um episódio do canal da Bravende que eu falei com o Marcel, que a gente tem percebido até uma certa falta de profissionais no mercado para multiplicar. Parece que não, nossa, aparece palestrante em qualquer lugar que você acha aparece. Mas quando a gente trata de verdade do quanto as empresas precisam dessa multiplicação de uma maneira eficaz, porque tem diferença de você ir lá falar e gerar performance, gerar aprendizagem para aquele que emprega a técnica e está preocupado com a aprendizagem do outro e não preocupado apenas em expor aquele seu conteúdo. E esse profissional ainda está em falta. A gente não tem encontrado tantos assim. Eu costumo dizer, eu falava isso muito em sala de aula, o professor não ensina. Ele disponibiliza o recurso para aprendizado. Então, a gente tem que, de fato, disponibilizar esse recurso. Não é chegar num ambiente e encher de informação. Senão, não vai resolver para nada. Você tem que multiplicar, de fato, o que você sabe e mostrar ali, deixar bem claro como você pode colocar em prática o que você está disponibilizando ali de informação para ser transformado em conhecimento. Acho que a gente, seja professor ou um palestrante, ele não pode estar preocupado em querer aparecer com estou aqui, eu sei isso e pronto. Não, ele tem que mostrar como fazer. Isso acho que funciona como um todo no lado de aprendizagem, você apresentar o porquê e para que está ensinando ou aprendendo aquilo. Senão a pessoa também não vai ter interesse em absorver o tal conteúdo. Acho que isso é muito importante. A gente já viveu algumas histórias em conjunto nesses anos aí de CBTD. Eu acho que tem um ponto importante que cada vez mais as pessoas buscam coerência. Sim. Coerência entre o que aquela pessoa pretende aplicar, gerar de aprendizagem e como ela também vive, como ela aplica aqueles conhecimentos dentro da própria vida, e isso se reflete no comportamento. E a gente que está nos bastidores e caminha pelos bastidores do CBTD, vê um pouco disso, assim, dessas pessoas que vão palestrar, ou dizer, ou contar algum conteúdo, mas que diferem na prática do seu dia a dia. A gente tem algumas histórias em relação a isso. O que a gente pode contar sem nomes que isso pode influenciar? E os exemplos positivos eu acho que vale muito da gente contar e refletir e trazer, e até fazendo aqui um panorama desses anos de CBTD e desse que acabou de acontecer e que a mim posso dizer que me transformou e tocou profundamente em alguns momentos aí, que a gente trouxe a questão do legado, e o legado tem tudo a ver com coerência. Eu percebo que a maior parte do público do CBTD ele vai atrás de fato de conhecimento. Então o palestrante tem uma oportunidade gigantesca ali de multiplicar de fato o que ele sabe. Porém, alguns, como você mesmo falou, sem citar nomes, estão ali mais para tentar vender o conteúdo dele do que de fato ensinar. E a pessoa não está ali para querer comprar algo. Ele pode até querer comprar, levar para a empresa aquele conteúdo, mas isso está lá na frente, não é a primeira opção dele. Então, quando esse profissional ele perde esse senso de que ele está ali para poder multiplicar uma informação, um conhecimento, ele acaba perdendo a oportunidade também, até ele mesmo crescer como profissional. Esse é um grande desafio que a gente tem no CBTD, que é, óbvio, o CBTD é uma grande vitrine de possibilidades de aprendizagem para as consultorias, para os palestrantes, para os professores que estão lá, né, venderem os seus trabalhos, as suas consultorias. E eu acho que isso é fundamental. A gente tem uma exposição, tem uma área de feira de negócios mesmo, onde isso acontece de forma mais efetiva. Mas a hora que a gente abre um palco para as pessoas irem lá buscar aprendizado, buscar conhecimento, buscar capacidade de ação, eles não é somente vitrine, eles precisam saber sair de lá com, o que eu faço com isso? Como que eu vou aplicar? O quanto disso eu aplico no dia seguinte na minha empresa? Né? Como que eu começo a montar um projeto que talvez sim ou talvez não, esse professor venha comigo. Eu acho que a grande sacada é esse momento do palestrante, da pessoa que está lá conduzindo uma atividade no CBTD, na BTD, qualquer atividade técnica, por mais comercial que ela seja, por mais que a intenção seja gerar negócios a partir daquela apresentação,
o foco tem que ser o quanto eu estou empoderando as pessoas que estão ali com aquele conhecimento e não simplesmente apresentando as minhas soluções. Eu acho que tem esse dilema. Esse é um dos principais problemas que a gente vem orientando os palestrantes, os instrutores que estão lá a tomarem cada vez mais esse cuidado, porque a gente sabe que todos eles têm essa capacidade de entregar além do simplesmente mostrar, né? Então, esse é um ponto. Mas tem também a questão do falo o que eu faço, não falo o que eu faço o que eu falo e não faço o que eu faço, né? Exato. Então, Que cada vez cabe menos, né, Igor? cada vez cabe menos, as pessoas estão cada vez mais expostas, né? Então, no passado era uma coisa que era muito clara, então o palestrante, a pessoa que ia apresentar alguma coisa, ela se transfigurava muitas vezes para ir para o palco, né? Então, somente palestrantes de grande renome, a gente sabe o comportamento que ele tem nos bastidores e a hora que entra para o palco é uma outra pessoa, né? Mas cada vez mais isso não acontece. Acho que nos últimos anos não tem nenhuma grande transformação. O que a gente precisa entender é que às vezes a pessoa que está lá, por exemplo, a gente trabalha com um grande palestrante, um grande nome. Ele vem numa jornada exaustiva de cansaço, então às vezes aquele momento que ele precisa de isolamento num camarim com uma certa estrutura, que ele pediu as toalhas brancas, sabe, as frutas de época, não sei o quê, ele não precisa daquelas frutas de época necessariamente, mas ele precisa de um momento dele. Exato. E acho que a gente precisa respeitar e entender isso, e propiciar esse espaço para ele, porque precisa entender de onde ele está vindo e qual que é a demanda que ele tem. Então, criar esse entendimento e criar essa conversa transparente do que é possível e o que a gente pode fazer. Então, acho que no CBTD a gente não tem tido grandes problemas nesse sentido diretamente com os palestrantes. Às vezes acontece com assessorias. Os assessores dos palestrantes às vezes criam mais barreiras e dificuldades do que os próprios palestrantes. Exato. Então, é isso que a gente precisa ponderar, conversar, às vezes ajustar. Mas a gente tem muito mais bons exemplos do que maus exemplos no CBTD, né? Então, a gente estava conversando, inclusive, no almoço, agora há pouco, do Cortella. Né? O Cortella é um querido amigo aí do CBTD, acho que o Cleiton não chegou a trabalhar com ele, ele veio para a BTD depois do Cortella ter feito palestras lá com a gente, mas ele é uma pessoa extremamente acessível, que não tem, ele não cria demandas, não precisa de necessidades. Inclusive, teve uma vez que a gente estava esperando para abrir uma das plenárias do CBTD, cadê o Cortella? O Cortella não aparece e tal, não sei o quê. Ele estava com a pastinha dele na fila esperando para entrar junto com todo mundo, né? Então ele estava lá numa boa. E a gente buscando, tentando localizar. Isso há muito tempo atrás, a gente não tinha celular na época ainda. Então não era tão fácil. A gente, mas por que o pessoal deve estar pensando, só mandar um WhatsApp para saber. Não, a gente não tinha isso. Era uma coisa mais analógica que a gente precisava encontrar as pessoas. E ele com essa humildade, esperando lá e todo mundo ok para isso. Então isso é legal. E tem também um outro querido, que é o Richard Barrett, palestrante internacional, inglês. Ele desenvolveu um modelo de competências de evolução lá, de competências dos níveis de maturidade, né, das pessoas. Então, a pirâmide de Maslow que ele expandiu para os níveis de consciência. Então, muito legal o trabalho de pesquisa dele. E aí, ele chamando para fazer uma atividade, falou assim, quais são as suas necessidades? Falou assim, I have no needs. Eu não tenho necessidade. Nenhuma. Eu só vou lá fazer. Então, assim, essa simplicidade, quando a gente imagina algumas pessoas, estrelas, grandes autores, os principais têm grandes simplicidades. Eles são extremamente acessíveis, pelo menos os com que a gente tem contato. Então, isso é muito legal. A gente passou esse ano por um dos palestrantes que a assessoria colocou barreira em tudo. Foi uma dificuldade, a gente até pensou em desistir, mas na hora lá, simplona, gente como a gente, voltou nos outros dias do evento lá do CBTD, curtiu conosco, nota 1000. Então, às vezes, como o Igor comentou, às vezes a assessoria coloca essas barreiras, dando a entender que o palestrante é o estrela, e não é. Né? A grande maioria, felizmente, nos trata muito bem, né? Eles acabam gostando do evento.
Então, a gente tem tido bastante sorte, se pensar assim. E eu tenho sorte também de conversar com essas pessoas, trazer aqui para o Fala TID para esse ano especificamente. Posso falar aí do Marrom, Sim, né? Do Marcelo Marrom, deles. extremamente próximo, coerente, Exato. ali, gente como a gente, né? Como a gente diz. E o Piangers também, Também. falou com a gente. O próprio João Branco também foi bastante acessível, bastante tranquilo nesse sentido. Então, são situações que a gente vê essa coerência, esse comportamento que Sim. não está na academia Uhum. propriamente te ensinando, mas que aqueles profissionais que entenderem e que subirem ao palco com essa forma vai conseguir gerar essa aprendizagem que a gente tanto precisa. E muito melhor, inclusive, com mais qualidade. Tem uma questão também de o porquê a gente às vezes fala, a assessoria cria barreiras, né? Mas é porque eles têm tantas histórias que eu já acompanhei de perrengues que vão se criando regras que para alguns cenários não faz sentido. Né? Então, é entender também De onde vem de esse onde vem checklist. esse checklist, essas demandas. Então, assessores de palestrantes, eu sei a importância do trabalho de vocês, é fundamental, mas acho que uma conversa clara e transparente Exato. de quais são as necessidades e não simplesmente Cumprir, né? cumprir checklist é fundamental para entender o que está sendo, qual a estrutura oferecida. Teve uma vez que eu fui acompanhar uma palestra do Alexandre num lugar que a gente achava que ia ser super tecnológico e não tinha recursos básicos a palestra ia ser numa praça de alimentação de um shopping Do shopping. que estava fechado já, não tinha ninguém, mas não tinha microfone, não tem microfone, projetor, era uma televisão pequena. Então, assim, é importante ter esse check anterior, né? E acho que esses assessores, o profissionalismo do mundo de palestras, do mundo de assessoria de palestrantes, acaba para tentar minimizar esse tipo de perrengue na hora que o palestrante vai chegar para entregar um conteúdo, ou um treinador vai montar para fazer um workshop de 8 horas, chega às vezes não tem recursos básicos. Né? Ficar num gogó para uma plateia de 40 pessoas numa sala o dia inteiro, Compromete a aprendizagem. Não E muitas funciona. vezes, para resolver esse problema, é simples, é uma ligação. Coisas que eu percebo que as pessoas estão evitando. Não é? Ligar. Uma ligação de 5, 10 minutinhos, você consegue alinhar esses problemas e sanar qualquer imprevisto lá na frente. E quem ensina isso, Cleidson? A academia ou o mundo corporativo? Hoje é um A mundo... vida. A vida, né? O não dia a é dia, nenhum nem outro. A vida. Tem os perrengues que você passa na sua vida escolar que não vai parar quando você for para o mundo corporativo, vão continuar os mesmos. Ou pelo menos parecidos. Então, nesse sentido, aí, de novo, é o desenvolvimento pessoal que tanto a vida acadêmica quanto a vida corporativa vai te ensinar para o resto da vida. Faz parte. Acho que o que ensina isso, né? Acho que é a maturidade, são as experiências que a gente vive. E aí, tanto no mundo acadêmico como no corporativo, a gente vai absorvendo essa essência. Aprendizado contínuo, é o essas famoso aprendizado experiências contínuo. e vai trazendo para o dia a dia. O aprendizado contínuo e incidental, né? Tem um grande amigo que é o Conrado, que lançou o Life Wide Learning, que é o aprender em todas as possibilidades. Então, é o aprendizado incidental, é aquela coisa que você não está esperando, mas, peraí, isso aqui agora eu vou incorporar na minha base de repertório para poder aplicar em outros momentos. Se a gente for falar em tecnologia, como é que você tem percebido aí dessa cadeira de quem olha a BTD macro, que tem percebido que está trazendo essa competência, essa habilidade melhor para equalizar o acadêmico e o corporativo? O que as empresas estão fazendo? O que dá para a gente aplicar? Acho que tem aqueles que estão bem atrasados, né, e tem aqueles que estão bem avançados. E o que interfere muito é a condição financeira. Né? Então, e a condição financeira seja de uma instituição específica ou de uma organização como um todo. Se a gente pegar, por exemplo, escolas públicas, envolve muito dinheiro mesmo do governo, porém, se você dividir isso pelo número de unidades escolares, acaba se tornando muito pouco. Já quando você leva isso para a organização, vai depender muito do porte dela e de quanto ela está bem de saúde financeira. A tecnologia ela veio para ficar, né? Inclusive hoje de manhã estava nesse evento falando sobre IA. Eu faço uma comparação que hoje a IA está para nós, como esteve a internet no final dos anos 90. Ainda é uma incerteza do que vai acontecer, mas não tem mais volta. Então, com pouco dinheiro ou muito dinheiro, a gente vai ter que se adaptar com as tecnologias. E eu acho que ela veio para agregar.
Eu vejo alguns professores reclamando do ChatGPT, mas é que muitos alunos estão usando o ChatGPT como Google, para fazer perguntas simples ali que você consegue literalmente no Google. Mas se ele souber usar o ChatGPT para ampliar o seu conhecimento, aprofundar um determinado conteúdo, ele vai conseguir aplicar isso na sua vida de uma maneira muito mais simples e mais imediata. E no mundo corporativo não é diferente. Aquelas empresas que estão abraçando o ChatGPT, eu particularmente, assim como o Igor, a gente é apaixonado por tecnologia. Uhum. E o ChatGPT tem me ajudado muito no meu desenvolvimento profissional mesmo. Eu adoro, estou naquela dúvida de aprofundar um assunto, eu nem vou mais no Google, vou no ChatGPT, porque ele vai me dar um textão ali, aí você tem que saber ler e interpretar, para que você possa absorver aquilo e transformar em conhecimento, então depois multiplicar isso lá no mundo afora. O mundo acadêmico vai dar conta de nos atualizar em relação a isso? Então, eu acho que aí a gente cabe numa discussão filosófica, né? Cada vez mais as pessoas estão usando os prompts, os chats, para produção de conteúdo. Daqui a pouco todo o conteúdo vai ser produzido baseado Exato. em produção de inteligência artificial. Sei lá, é um cenário meio apocalíptico, né? Tipo, a gente acaba ficando refém de uma situação de qual que é o novo conteúdo realmente novo que vai ser produzido. Então, eu acho que essa é uma das perguntas a ser feita. E no uso da inteligência artificial, que eu sou super a favor, e acho que aí na academia e nas organizações precisa assim, de um letramento de como utilizar da melhor forma para fazer isso. Então isso é fundamental, mas não adianta falar assim, não usem. Né? Então, exato. Aí vai criar usar o ChatGPT é trapacear o aprendizado. Não, pelo contrário. E se a gente incorporar isso no processo de aprendizagem? E dá para fazer isso de uma forma muito sutil e simples. Em vez de pedir para o chat fazer um texto, pergunta para ele como fazer um texto X. Ele, em vez de dar o texto pronto, ele vai dar o como. E aí você consegue trazer. E aí tem uma participação maior sua na produção, tem uma autorresponsabilização do indivíduo humano nessa interação para assinar junto aquele texto que está sendo produzido. Né? Então, eu acho que essa sutileza de incluir o como nos prompts, em vez de faça isso ou faça aquilo... Ou substituir o que pelo como, né? Você tem mais resultado. Porque a gente consegue... vai refletir, vão vir mais receitas ou mais ideias e mais possibilidades do que o texto pronto, que às vezes as pessoas copiam e colam e acabam nem tirando aquele último parágrafo. Se você quiser, eu posso fazer isso assim, assim, assado em um PDF. Eu já vi vários textos assim de LinkedIn que ainda tem aquele último parágrafo ali, né? Então, você E às vezes nem precisa daquele último parágrafo para perceber que é um texto que não foi a pessoa que escreveu. Né? Então, exato. E sabe o que eu percebi também em sala de aula? Principalmente no início dos anos 2000, aquela barreira em querer trazer a internet para a escola. Ou aqueles que queriam não tinham condição, principalmente escola pública. Mas a internet acabou chegando através dos alunos. Hoje a gente tem um celular que é mais potente que muitos computadores naquela época. E a inteligência artificial não vai ser diferente. Embora exista uma nova lei que é proibido usar celular em sala de aula, mas vai chegar um momento que não tem como barrar. O IA vai fazer parte do nosso dia a dia. Hoje a gente não vive sem internet. Será que amanhã a gente vai conseguir viver sem inteligência artificial? Acho difícil. Para mim é um novo Excel. A gente daqui a pouco não fala mais dele. E daqui a pouco, 6 meses. Está incorporado, né? Tá incorporado. Exatamente. Você não vai viver sem ele. Tanto é que o pessoal falou, vai cair a internet, você fica, e agora? O que eu faço? Uhum. Você não respira, né? Você não respira, sem literalmente. Acho que é pior do que esquecer o celular em casa. É ficar sem internet, hoje em dia. Momento Fala T&D, tem 2 aqui, a gente vai no improviso em algum. Estamos falando aí dessa parte acadêmica e tudo mais. Aquele momento toma e devolve, que você já conhece, a gente lança e você responde de um jeito meio rápido no improviso. Vai lá, Igor. EAD. Sou a favor, mas as pessoas ainda não estão preparadas para isso, por incrível que pareça. Não estão preparadas? Não. Uau! Eu trago um dado real. Depende do curso das instituições de ensino superior, e tem curso que tem 95% de desistência. A cada 100 alunos que se matriculam, apenas 5 se formam. Uau, acho que de tudo que a gente falou aqui, isso é o mais impactante. Aí tem uma segunda graduação. A primeira graduação já não está
nos alimentando, deixando prontos ou está deixando a gente aí chegando incompleto? Segunda graduação. Eu acho que é importante que você amplie o seu conhecimento, mas a pergunta que deve se fazer com a primeira graduação é por que e para que fazer naquele momento. Tem que fazer, é essencial, mas por que e para que fazer naquele momento? Será que talvez o ensino profissionalizante não seja melhor de início? Ok. Tem que pensar. Tem mais algum aí para jogar? Vai nesse aqui, então. Então. O que não é óbvio sobre o Cleidson? Acho que Quero ver difícil. ele trazer alguma coisa que não é óbvio depois de 30 anos. Eu quero ver ele te de idade. surpreender. Acho difícil, mas eu acho que a simplicidade e a vontade de crescer, sempre, sempre. O Igor deve conhecer, eu sempre estou atrás de algo novo, sempre querendo crescer. Eu nasci e cresci na periferia, nunca imaginei estar onde eu estou hoje, mas só cheguei por causa da força de vontade. Acho que a tal zona de conforto acaba atrapalhando o nosso desenvolvimento. Eu gosto de usar uma frase do Igor Slivenik, amigão, sempre. Busque o conhecimento com a mesma energia, o mesmo entusiasmo que você busca o sucesso. Né? E se você fizer isso, o sucesso vai chegar mais rápido. Né? Talvez não seja para amanhã ou tão rápido quanto você deseja, mas vai chegar mais rápido do que se você não tiver o aprendizado, o estudo, o conhecimento. É muito importante. Então, a simplicidade e a vontade de querer crescer sempre ajuda muito. Essa fome. Essa fome de querer aprender, a fome de querer crescer, sempre estar lá em cima, né? Sem querer passar por cima de ninguém. Mas é importante você estar sempre com força de vontade. Senão, para que sair de casa, né? É um tal de Igor que falou isso. Tá. E onde que as pessoas te encontram? Hoje me encontram através do LinkedIn, né? Tá lá Cleidson Gonçalves, no Instagram, Prof. Cleidson. E tem os contatos da BTD também, sempre estou à disposição. Assim, a cultura da gente, né, da BTD, está à disposição do pessoal. Entra com a gente através do atendimento, através do site. A gente sempre vai estar ali respondendo qualquer questionamento que tiver. Conta uma história do Igor, de você com o Igor, alguma coisa que vocês viveram. Para acabar, vamos ver uma se história a gente inesquecível, acho que vai lá. Quando se formou no Senai, a gente fez uma viagem para Santa Catarina. Né? Oktoberfest. Olha. Fala só o que pode falar, hein, Cleidson? Claro. Pelo amor de Não, Deus. conta Mas tudo. eu lembro que a gente ficou numa cidadezinha chamada Brusque. A gente ficou na sim. cidade da Oktober, né? E o hotel era pequenininho. A gente ficou lá, aquela galera toda no quarto. E foi uma bagunça. Muito adolescente. Eu acho ali que foi um momento que a gente, de fato, percebeu ali que éramos amigos. A gente passava mais tempo no Senai do que com a família, que era em período integral, quase 4 anos. Mas aquela viagem ali a gente mostrou quem era quem de fato. E até hoje a gente tem contato com bastante gente de 30 anos atrás. Acho que foi um diferencial esse momento. Eu acho que esse ponto, e aí essa viagem consolidou uma coisa que foram no Senai de 4 anos de curso, né? O Cleidson falou um pouco disso, da questão de que na universidade vem pessoas de diversas origens, fontes e experiências. O Senai, a gente viveu isso muito cedo. Né? Quando a gente foi para o Senai, tinha filho de empresário lá e tinha gente que ia porque ganhava merenda no almoço. Todo mundo na mesma sala, no mesmo ambiente, com as mesmas possibilidades ali. Né? Então, óbvio, com grandes desafios diferentes para cada um deles, mas com possibilidades iguais ou próximas, né? E essa viagem a gente vivenciou isso fora do mundo acadêmico. Então, nessa viagem estava todo mundo com as diferenças, todo mundo fez o seu esforço para pagar o busão, né? A gente foi de busão, ônibus, foi de ônibus. Equalizado, todo mundo. E foi todo mundo equalizado. Então, assim, na hora de comer, todo mundo comia a mesma comida, tudo igual, do mesmo jeito. Então, eu acho que isso trouxe uma conexão muito grande entre essa galerinha do Senai. Um abraço para todo mundo. Olha só. Muito bem, então. Teve conversa, teve polêmica, teve aprendizado. Obrigada pelo episódio. Eu que agradeço. Valeu, Cleidson, por ter vindo aqui com a gente. Obrigado pelo convite. Como falei no início, fiquei muito feliz de estar aqui. E contem comigo sempre que precisarem. Muito bem, obrigado. E você que está por aí, Valeu, tem mais gente. episódio, vai xeretando por ali. Tem aprendizagem, tem provocação e tem muito mais para a gente se desenvolver. Tchau, tchau. É isso aí. Tchau. Até mais.